Programa Um Novo Olhar. Boa tarde. Estamos começando um novo olhar aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Você poderá participar conosco, acompanhar este programa bacana, mais uma quarta-feira, depois de um belo feriado. E já já você participa aqui com a gente, através do telefone do ouvinte, que eu já vou te falar, mas daqui a pouquinho. Primeiro, deixa eu ver ali, tá parecendo a Chapada dos Guimarães, um lugar lindo, uma fazenda, algo assim. A natureza é o Brasil, que bom, não está queimando. Em algum lugar desse Brasil não está queimando, que é tão triste. Que lugar lindo. Boa tarde, Delmar Franco, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, queridos todos que estão em sintonia por todas as redes possíveis. Uma alegria estarmos juntos. Natureza tão bela, hein? Inspirando. Alexandra Grassini, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Delmar, boa tarde, Alexandre. Mais uma tarde aqui de alegria de estar com vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aí Brasil e mundo afora. Muito bem. E também tem ali a sua participação em verde, isso mesmo, né? Vou botar uma árvore aqui atrás também para pegar esse clima aí que está muito bom. André Trigueiro vai até agradecer, né? É a nossa... Não, ficou muito bonita, né? Vamos falar, né? Tem sempre a participação do nosso querido Adriano, que tem tentado aqui. O espaço é mínimo, né? Não consegui ainda fazer algo assim bacana, mas estou gostando de ver que todos aí estão trabalhando para deixar cada vez melhor o seu cenário, todo um cuidado, né? Não estamos no estúdio, mas estamos fazendo sim muito bem feito, com muito carinho. Bom, você participa desse programa, telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. Já vou passar o tema e você vai poder falar sobre, inclusive lá no Facebook da TV Mundo Maior vai ter uma enquete que eu gostaria que você participasse já já sobre o tema de hoje. Vamos lá, hein? O tema. Vamos saber quem é que já é todo independente emocionalmente. É esse, independência emocional. A verdadeira liberdade vem da independência emocional, pois não adianta poder ir para onde quiser e fazer o que sentir vontade, se no fundo de seu coração permanecer sentimentos negativos como a culpa, ódio, raiva, mágoa, tristeza, carência, solidão, autopiedade, complexos. Nós vamos precisar de uns 3 programas. É muita coisa num tema só. Tudo isso envolve a independência emocional, então nós temos muito a trabalhar, não é mesmo? Já quero até saber, começando aqui, Delmar Franco, independência emocional. Com essa abertura aí que eu fiz, já dá para a gente ter uma ideia de que o caminho é longo. Para se adquirir essa independência emocional aí, não é fácil, hein? Embora muitos possam dizer assim, não, eu sou, na minha cabeça, mando eu mando em mim, ninguém me manda em mim, ninguém me domina, né? Vamos lá. Como você disse, um programa só é pouco, né, Alexandre? Isso mesmo. E aí, para falar de independência, você deu até uns sinônimos aí, né? Autonomia, ninguém manda em mim, quer dizer, sem influências, né? Sem coerções, liberdade. Mas para falar de independência, que tal começarmos com a dependência, para ter uma boa... Né? Porque para chegar na independência, nós precisamos começar... E a melhor definição de dependência é um recém-nascido. E todos nós, eu, você e todos, fomos recém-nascidos um dia. Pois é. E o que acontece com o recém-nascido? E os primeiros anos, somos o quê? Dependentes. Dependentes para comer, né? Nós dependemos que alguém nos dê peito, mamadeira, uma água, papinha. Por isso que são dias, meses e anos. Alimentação, mas banho,
somos dependentes que alguém nos dê um banho, se necessário uma medicação, trocar de roupa. Então, vamos começar baixando a bola, né, e sentir o que é dependência. E todos nós já fomos dependentes. Agora, a questão é que nós crescemos cronologicamente, nós crescemos biologicamente, né? Crescemos fisicamente, que é um dos aspectos. E o crescimento não quer dizer independência. Eu posso estar com 15, 20, 30, 50, 90 e não ser independente. Então, crescimento e independência são coisas diferentes. A proposta é essa, primeiro trazer essa clareza, e não só dependentes, mas hoje falando sobre isso, quando nós nascemos, os primeiros meses da nossa vida, a relação com a nossa mãe é simbiótica. Os primeiros meses, o bebê, a mãe e o ambiente é uma coisa só, né? Tanto que alguns chamam de fusão, de relação simbiótica, é uma coisa só. Qual que é o problema? Que quando a gente cresce, algumas pessoas, elas continuam dependentes, por isso a dependência emocional. Elas querem encontrar alguém que dê o que ela já recebeu. Então, carência, dependência, pode continuar na fase adulta? Pode, gerando todas essas consequências do que você colocou aí, culpa, remorsos, ressentimento, enfim. Mas começando da dependência, aí sim, se tudo correr naturalmente, é o que nós esperamos, né? Porque o que acontece? Muitas das nossas necessidades não são atendidas. E aí vão ficando os vazios, e nós vamos querendo que outros preencham esse vazio, vamos buscar fora algo que aprendemos na pergunta 919, é o conhece-te a ti mesmo, é ir para dentro. Fazer esse processo de dependência se transformar numa interdependência, que nós, claro, né, estamos sempre interdependendo, mas podemos nós nos dar aquilo que nós queremos que os outros nos deem. Aí você tem a independência emocional. Logo, ser independente e independente emocional são coisas diferentes. Perfeitamente. Eu posso ser independente, você mesmo falou isso, eu posso ser independente financeiramente, quer dizer, eu sou autônoma, eu trabalho, eu tenho meu recurso financeiro, então eu sou independente emocionalmente, financeiramente. Eu sou independente fisicamente, né? Porque se eu não tenho nenhuma dependência física, nenhuma deficiência física. Então, eu posso sim ser independente fisicamente, independente financeiramente, independente mentalmente, e eu posso ser dependente emocionalmente. Alexandra Grassini, venha para essa conversa. Fique aqui, não fique aí dependendo de um chamado. Venha. Boa, Ale, gostei da frase. É interessante que quando eu estava pensando nesse tema, me veio a imagem de Jesus e dos apóstolos, né? Então, quando a gente olha para Jesus e os apóstolos, o tempo todo Jesus estava incentivando eles a serem independentes. Então, ele ensinava, ele foi o mestre, ele tinha muitos ensinamentos. Então, e aí, mesmo na história dos apóstolos, a gente observa que tinha um ou outro que ficava com medo, falava, mas será que eu consigo? Será que eu vou? E Jesus, né, em muitos livros que falam da trajetória de Jesus, mencionando ele como um grande professor, até em livros de pedagogia. Então, ele, enquanto mestre, ele procurava ensinar aos apóstolos para que depois continuassem a sua mensagem e assim por diante, né? Que os apóstolos também formassem mais pessoas e continuassem. Então, quando me veio essa imagem na mente, essa questão da dependência e da independência tem muito a ver com essa busca do autoconhecimento, do confiar em si mesmo. Então, eu confio na decisão que eu vou tomar. E aí a Delmar usa uma palavra muito interessante, que é interdependência. Então, quando eu olho para a história de Jesus, com os apóstolos, né, ele procurava incentivar essa interdependência, que era eles seguirem, irem pregando, dando continuidade
ao trabalho que Jesus, né, precisava de discípulos e de apoio para disseminar o seu trabalho, disseminar, né, os seus ensinamentos e ensinando. Então, ele ensinava os apóstolos a serem autoconfiantes. E hoje a gente observa, né, a Delmar falou aí muito bem das fases da vida. Então, você nasce bebê, depois você é criança, adolescente, fase adulta, maturidade. Né? Só que, quando a gente usa a palavra maturidade, essa maturidade emocional, ela é independente da idade. E aí isso a gente pode falar um pouquinho mais ainda aqui no programa. Quero até convidar o ouvinte telespectador a participar da nossa enquete no Facebook da TV Mundo Maior. Você se sente independente emocionalmente? Diga lá se sim ou não. Essa questão de Jesus, aí eu fiquei pensando, né? Quantos estavam ali, né? Mas, Senhor, cadê o mestre, né? Vai, faz, né? Levanta-te e anda. Mas cadê Jesus? Espera aí, sem ele eu não vou. Não vou, não. Ah, ele está andando sobre as águas, vamos embora? Não, ele vem aqui pegar na minha mão. Que eu não, ele é ele, né? Ele é Jesus. Eu não, gente. Como que eu vou flutuar ali na água, né? Agora, fiquei pensando justamente se nós temos já essa dependência. A gente está falando dessa independência emocional. Será que nós já estamos tão independentes que nós podemos fazer aquela pergunta tão confortável? Senhor, o que queres que eu faça? Né, Delmar? É isso. Para mim, essa é a pergunta da maturidade. Quando você se coloca a serviço, né, já é sinal de maturidade emocional. Você já tem essa bagagem, você já não espera que o reconhecimento venha de fora, a recompensa venha de fora, a atenção venha de fora, o carinho venha de fora. Lendo aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala, né, de Ismael, que é o protetor do Brasil, uma hora ali, eu não lembro nem em que momento, mas me deu um aperto no coração e me veio isso, falou assim, puxa, Ismael está precisando tanto, né, de apoio vibratório. Então, você vê que também existe a questão espiritual, porque quando você diz, né, Senhor, o que queres que eu faça, você está na entrega para algo maior. E aí, algo maior pressupõe independência emocional, né? Porque aí você se mostra como você é. Porque todos nós estamos a caminho, somos crianças espirituais, mas dentro dessa infância espiritual nós já temos um nível de independência emocional, né? Que pode ser desenvolvida, que pode ser a cada dia, como uma planta que vai se desenvolvendo. Então, a questão é quando nós nos infantilizamos e esperamos que o outro nos dê, como você diz, então se não está, eu dependo no sentido de Jesus, se Jesus não está para me dar a mão, me pega pela mão e me leva. É diferente do que você acabou de ser um exemplo perfeito, né? Um é de dependência, o outro, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Nos colocando a serviço, aí já é um sinal de maturidade, porque a maturidade e a independência, elas meio que caminham juntas, né? Uhum. Eu tenho maturidade emocional, eu vou ter independência emocional. Muito bem, Ale. E é tão interessante que, ouvindo vocês, né, nessa questão do dar a mão, a questão da independência emocional, ela tem muito a ver quando a gente fala de maturidade e as pessoas começarem aos poucos, né, a reconhecerem a talvez uma dificuldade ou uma facilidade de assumirem as consequências das suas ações. Né? Então, você pode sim. Então, você ouvir o outro, buscar uma palavra amiga, quando você tem uma escolha, uma decisão para tomar, é super importante, de um profissional. Né? Por isso, psicólogos, coaches, psicopedagogos e tantos outros profissionais da área da saúde estão para ajudar as pessoas nas questões emocionais e mentais da sua evolução. Porém, é importante que cada um, né, acho que o convite aqui é para que cada um reflita na sua capacidade de independência na hora que toma a escolha, que toma a decisão, faz uma escolha, fala, ok, então eu vou seguir por esse caminho, garantias, e aí é lidar com incerteza, porque garantia, e é o que nós estamos lidando
momento de afastamento social, estamos lidando com incertezas. E quando a gente faz uma escolha, não tem como a gente ter 100% de certeza do resultado do que vai ocorrer. Isso é no relacionamento, é no profissional, é no pessoal. A gente está o tempo todo transitando por essa incerteza, né? Mas a necessidade de querer controlar o que vai acontecer é que muitas vezes nos arremessa a essa dependência, porque é assim, né? Se deu errado, não fui eu que escolhi. Ó, aí a gente terceiriza, né? De falar, mas olha, eu falei com fulano falou para eu pegar aquela estrada. Aí eu não segui o Waze, peguei aquela estrada, estava tudo parado, demorei 8 horas para chegar em casa ao invés de 3. Mas quem fez a escolha e dirigiu o carro fui eu, né? Então, essa questão da independência. Estou trazendo aqui um exemplo mais simples, mas é nesses exemplos simples do dia a dia que a gente vai observando essa questão da independência. Como você já pegou seu carro, tem algum tempo, já está na estrada, você já está mais independente, já que ontem você fez aniversário, Alexandra Gracinha? Verdade. Ontem foi meu aniversário. Parabéns. Chegou hoje mais experiente. Era só para te dar os parabéns mesmo, é isso aí. Obrigada, a Thaís Cabenguelê não deixa escapar, né? Bom, Marina Nunes no Face com a gente, Luiz Eugênio Lico de Tu, Valéria Martins, a Cecília Saraiva, Doralice Santos, Fátima Almeida, também Adriane Nani, tem a Maria das Dores Santana, boa tarde, por conta destas negatividades o mundo está todo poluído, tem a Fran Reis, a Idalci Silveira, boa tarde, Delmar Alexandre, equipe, um abraço. Tem agora aqui a Verenice Rodrigues que diz o seguinte, é bem assim, e quando as pessoas colocam em você, tornando-se dependentes, e começam a exigir de você, tipo nesta pandemia, você começa fazendo favor e os familiares que não podem sair acabam achando que você é funcionário deles. Somos ainda dependentes de muita coisa. A pandemia mostrou isso. Padeiro, lixeiro, agricultores, transporte público, né, Delmar? Isso que eu chamei de interdependentes. Uma coisa, você falou, e acho tão bonita essa coisa da mão, né? Uma coisa é eu ficar pedindo, olha, eu só ando se alguém me der a mão. Isso acontece com a criança pequena, mas uma vez que a gente já sabe andar, né? Eu só caminho se alguém me dá a mão, isso é o símbolo da dependência. Agora, numa crise, eu estender a mão e alguém estender essa mão, e aí são todas essas colaborações que a Ale falou em termos de pessoas que estão na área do cuidado, na área do suporte, na área da saúde, mas aí é diferente desse exemplo que você deu, né? Uma coisa é um familiar te pedir e você fazer. Isso é estender a mão para nesse momento. Agora, outra questão é quando você falou que daí já vira obrigação. Aí é um peso para quem faz, né? E uma obrigatoriedade para quem pede. Então, percebe que as linhas são bem tênues, né? E aí eu volto para aquela velha frase, cada caso é um caso. Aqui nós falamos de uma maneira geral, no sentido evolutivo das pessoas, né? Que é dar as mãos, no momento de crise estender a mão, a solidariedade em termos gerais. Agora aí tem os aspectos bem individuais, né? E tem os aprendizados de cada pessoa, então isso é bem particular, por isso que é tão importante a autoanálise, e esse tema para mim ele é fundamental, né? Porque muitas vezes... Pode falar. Aí entra aquilo do início que eu fiz a abertura falando, entra a raiva, entra a mágoa, né? Dependendo da situação do relacionamento que está acontecendo, aí vem esses sentimentos aí, essas mágoas, né? A pessoa pode se isolar, eu quero agora ficar sozinho. Não gostei, magoei, né? Não gostei de ser tratado assim, então agora eu vou ficar ali. Eu não preciso de você, eu sou independente. É muito interessante, Ali, quando você traz esse exemplo, porque no Evangelho, segundo o Espiritismo,
tem uma frase que fala assim: é indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, né? Aquele que não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então, essa questão da indulgência também, né? De você olhar, esse momento que a gente está vivendo é bastante delicado, ele é diferente, é desafiador. Então, a cada momento a gente tem desafios diferentes. Então, desafios... Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou: puxa, agora eu estou com uma sensação que parece que eu estou vivendo no mundo, numa realidade paralela, porque eu continuo trabalhando home office, não saio de casa, porém, ao ligar a televisão, eu vejo as praias lotadas, as ruas lotadas, né? Então, nessa questão da dependência e de ajudar o outro, me vem muito a palavra limite. Então, você pode sim ajudar o outro, né? E entender aonde que... a Delmar falou muito bem, é claro, né? Sempre lembrando, analisando caso a caso, aqui a gente fala no geral. Mas ajudar o outro e entender até onde você pode ajudar. Porque às vezes as pessoas, elas querem tanto ajudar e vão ajudando, que elas ficam sobrecarregadas, né? E aí teve um programa aqui que a gente já trabalhou da questão do falar o não. E às vezes não falam: olha, hoje eu não posso, ou isso, eu não tenho condições. Olha, você está precisando disso hoje, pode ser amanhã, né? E sempre tomando aí o cuidado de lembrar que cada caso é um caso, como a Delmar falou. Esse é um caminho, então, também dessa independência, saber dizer sim e não no relacionamento, independente se de casal, ou de amizade, ou profissional. Essa é uma lição para gente grande, já que estamos falando de autonomia e de independência emocional. Sim, porque se a pessoa ela é dependente emocionalmente, ela pode assumir um papel de boazinha, de agradar o outro. Então, ela diz sempre sim. Mas por dentro chega uma hora, ou ela reclama, ou ela adoece. Então, são vários sinais de que dentro de aqueles sims tinham vários nãos que foram engolidos, né? Os famosos engolir-sapo. E tem uma questão também nessa coisa de ajuda, né, que está sendo colocada, que é, primeiro, só dê se você tem. Se você tem tempo, se você tem disponibilidade, se você tem condições, e condições aí emocionais mesmo, né? E aí também só dê se o outro precisa, porque às vezes o outro, né, ele não precisa mais e você continua ali, e aí retarda. Você já imaginou uma criança que já tem condição de andar e você só pega lá no colo? Vai atrofiar as pernas. Ah, mas coitada, da criança, quando começa a andar, ela cai, ela tropeça, ela cai, levanta. Então, para proteger, eu vou ficar com a criança no colo, 4, 5 anos. O que vai acontecer? Vai passar o período e ela não vai caminhar. E, às vezes, nós fazemos isso com as pessoas, emocionalmente falando, né? Tornamos as pessoas dependentes de nós. E aí vai manter uma imaturidade, vai manter uma dependência, né? Então, é outra perspectiva, é outro ângulo que é muito importante de ser olhado. E, de novo, fazemos isso por mal? Não. Fazemos isso conscientemente? Muitas vezes também não. Mas é bom sempre observar, né? Que às vezes você percebe isso ao teu redor. Se você estimula a independência ou você estimula a dependência. E a Lê deu um bom exemplo, né? Jesus incentivava a independência. É verdade. Ale, voltando nessa questão, Jesus muito presente, né? Eu gosto muito desse levanta-te e anda, porque você está ali esperando, né, Jesus? O Senhor vai ali, ó, tô com uma sede, tem um poço ali. O Senhor tá bom, o Senhor é Jesus. O Senhor pode fazer chegar essa aguinha aqui para mim fácil, não vai sofrer, nem vai doer, né? Faz isso, Senhor é Jesus, só é bom, né? E ele vai, levanta-te e anda. Realmente, foi há tanto tempo e parece que a gente está vendo hoje, né? Mãe, me dá água. Mãe, cadê a mamadeira? Mãe, cadê meu tênis? Vai procurar.
Aí já está naquela fase também que chega, hein? A mãe já passa quase a ser Jesus. Levanta-te, anda, vai pegar. Né, Lê? Nossa, Ale, você falou de uma questão, né, aí da criança, do jovem, né? E a Delmar falou, por amor, muitas vezes por amor, né? Essa questão, sem perceber, né? A família vai alimentando na criança, no jovem, a dependência, né? Então, como é que você... E aí, nessa questão da independência, da liberdade da criança, do jovem, uma lição que eu tive, que eu aprendi na área da educação, e quando eu aprendi me tocou muito, que é a criança e o jovem, eles precisam da liberdade com limite, né? Então, aí você precisa, que é você ensinar o caminho, né? Incentivá-lo a caminhar aí em direção à sua independência, à sua autonomia, porém com limite, né? Porque às vezes o que acontece são os dois extremos, né? Ou é uma dependência extremada, ou tipo, vai e se vira, né? 100%. Só que o jovem, ele não sabe muitas vezes, ele não tem experiência de vida, né? Como você falou, já cheguei aqui hoje mais experiente, então eu já tenho uma certa experiência aí na vida, já estou na vida há algum tempo. Agora, o jovem, a criança, ele não tem a experiência ainda, então você precisa ajudá-lo, apoiá-lo, né, a mostrar o caminho, dar o limite, dar o contorno, e para que ele vá caminhando sozinho, né? Que me vem muita imagem da bicicleta, né? Primeiro vai com a rodinha, você vai empurrando, vai segurando, aí você tira a rodinha, segura um pouquinho até a hora que vai sozinho com a bicicleta, né? Então, nessa questão da criança e do jovem, é muito importante. E às vezes eles têm o tempo deles, né? Trazendo aí para uma coisa simples do dia a dia. Às vezes a mãe fala para o filho arrumar a cama. Só que aí o filho, ele vai arrumar a cama, tipo assim, né? Do jeito dele. Ele vai demorar 4 horas para arrumar a cama. E um caminho para que ele se torne independente e faça as coisas é esperar que ele vai fazer, né? E lógico, olha, lembrar, né? Olha, você tem a cama ali para arrumar. E às vezes ele não vai arrumar do seu jeito, né? Tão bonitinha, tão esticadinha, mas ele vai arrumar. Então aí ele vai aprendendo, né, a caminhar e a ter independência. O pessoal do Face também, Solange Medeiros Neves diz o seguinte: questão de maturidade. É um caminho que cada um trilha no seu tempo, não é fácil alcançar esta independência emocional plena. É um passo de cada vez, porém com perseverança. Passa pelo autoconhecimento. Falando em autoconhecimento, até o Saulo Soares pergunta: como buscar o autoconhecimento? Tem várias maneiras, né? O autoconhecimento, você dedicar, de preferência, um período, se você puder, meia hora de manhã e meia hora tarde e noite, é excelente. E aí você tem várias técnicas de procurar autoconhecimento. A mais simples também está no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 919, que é o conhece-te a ti mesmo, e aí tem lá a resposta é curta, mas depois tem um acréscimo ali, um complemento de Santo Agostinho, que fala à noite, né, repassa o teu dia. Então, assim, meia hora de manhã e meia hora à noite, fica com você. Você faz esse mergulho para dentro de você, né, para se conhecer melhor. E aí você pode, por exemplo, escrever em tempo real. Que sensação física você está agora? Que sentimentos você está nesse momento? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça agora? Quais são as suas crenças? No que você acredita? Então, você tem técnicas muitas de autoconhecimento, né? E a mais simples é essa, é você ficar com você se auto-observar e observar seus comportamentos. Então, hoje, durante o dia, né, o que eu senti mais? Quais foram os meus sentimentos mais aflorados? Quais as qualidades das minhas relações? Né, observando, e aí tomar cuidado, né, para não ficar com chicote. Não é para você se criticar, você se condenar, mas você se observar, né, e aceitar o que foi e se colocar. E aí, onde é que eu posso melhorar? Né? O que eu posso amadurecer? O que eu posso crescer? O que eu posso... Porque quando você fala em independência, outra coisa que eu lembrei enquanto vocês dois falavam
eu falei da criança, você vê, a criança ela vai ficando independente aos poucos. Um amigo ouvinte falou dos tempos, né? O que é ser independente? Por exemplo, quando eu começo a me trocar sozinha, então durante um tempo eu falei, alguém troca a gente, mas chega uma hora, lembra que você começou a ser independente e trocar sua roupa, escolher o que você vai pôr, amarrar um cadarço, ser independente para escovar os dentes, para se alimentar. Então, as primeiras independências, você começa a observar, elas são físicas. E aí, por isso que tem essa questão diferente, né? Tem a independência mental, tem pessoas que não falam, fulano é Maria vai com as outras, ele pensa pela cabeça dos outros, quer dizer, ele não é independente mentalmente, intelectualmente, né? Por isso que é importante ter essas bases seguras, e aí, para mim, o Espiritismo nos traz essas bases seguras. Como é que você se torna independente mentalmente? Lê o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Médiuns, né? Então, essa independência, eu concordo que ela vem aos poucos, mas com o autoconhecimento, se a gente se trabalha, né, eu acredito que você pode ajudar na evolução, porque a evolução é uma lei, estamos todos imersos e vamos todos evoluir, no sentido de mais imaturidade para mais maturidade, né? Então, eu acredito no que ele diz, que existem várias formas e o Espiritismo é uma delas, pelo autoconhecimento. É muito interessante, porque quando a gente fala em pensamentos, sentimentos e crenças, né, é importante também nesse caminho do autoconhecimento você começar a observar padrões, né? Como é que eu estou acostumado a agir diante das coisas do dia a dia? E eu estou trazendo aqui exemplos bem assim do dia a dia mesmo, práticos, né? E é interessante que eu fiz uma reflexão nesse final de semana que eu observei que eu estava acostumada, né, a arrumar as coisas. Então, às vezes eu vou viajar e eu vou para casa, uma casa que não é minha. Então, toda vez que eu organizo a casa, eu organizo exatamente do mesmo jeito. E aí, foi uma outra pessoa na casa. E quando eu cheguei, eu me impactei, porque eu falei, nossa, tá tudo diferente. E aí eu fiz essa reflexão de autoconhecimento. Eu falei, nossa, eu não percebi o quanto eu estava colocando os objetos sempre no mesmo lugar. E por que não mudar? Então, na nossa vida é assim, os padrões, às vezes a gente age e reage diante das situações, diante das dificuldades e diante dos outros, sempre do mesmo jeito. Então, observa, o que é que eu estou acostumada a fazer sempre igual, né? E às vezes, sabe, assim, e começar a reconhecer os pensamentos, os sentimentos. Por exemplo, mensagem de WhatsApp. Você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, né? E aí você às vezes você vê que a pessoa apareceu lá os 2 risquinhos azuis e você fala, puxa, a pessoa não respondeu. Será que a pessoa está brava comigo? Será que eu fiz algo? Será que aconteceu alguma coisa? E aí você vai imergindo, né, nesses pensamentos. E aí um passo para o autoconhecimento é parar, dar um passo para trás, se observar e falar, por que é que eu estou achando tudo isso que eu estou achando a respeito de uma simples mensagem? Né? Porque, gente, vamos para o fato. Uma mensagem foi enviada e ainda não foi respondida. Esse é o fato. Agora, pensamentos, sentimentos e padrões estou reagindo da mesma forma. Então, eu fico alimentando ilusões, será, por quê? E isso, então, quando você começa a reconhecer, esse também é um caminho do autoconhecimento, é você se auto-observar e a entender, porque é o que a Delmar falou, né? Às vezes você vai buscar uma dependência, algo que você já teve na infância, e você fica dependente dessas emoções. Então é muito importante a gente se observar, até nas mensagens de WhatsApp, viu, Ale? Nossa, já pensou e a gente fica dependendo de 2 risquinhos azuis que aparecem ali, gente? Aí a gente manda um outro áudio para responder aquilo que não foi ainda respondido, para tentar explicar aquilo que a gente imagina que a pessoa pensou. Isso mesmo. É incrível como a tecnologia também nos faz bem dependente nesse sentido, hein, Delmar? Olha, tem algumas pessoas que estão dizendo que o celular é o novo chefe, é ele que manda na pessoa. Pois é. Porque tem pessoas que não vão dormir sem olhar, a primeira coisa que fazem ao acordar, quer dizer, você acaba sendo mandado aí pela tecnologia, né?
E um ponto que vocês estão Uhum. falando, que acho muito importante falar também, na questão da independência, é você tomar decisão por você. Uma amiga ouvinte aí, ou telespectadora, falou da questão de estar vivendo no mundo paralelo. E eu vou dizer uma coisa para ela, não é você que está no mundo paralelo. Quem está no mundo paralelo são as pessoas que estão enchendo as praias, que estão se descuidando. Então, aí você começa a ver, né, a gravidade do que nós estamos passando. Todos sabem, né, que eu nasci na Espanha e lá eles já estão na segunda onda. E aí, quando perguntaram como é que está sendo a segunda onda, a resposta é: aqui não é uma segunda onda, é um tsunami, cuidem-se, tsunami. Então, a sensação que nos dá, né, quando a gente ouve, assim, as pessoas... Saiu a vacina? Não. Nós temos... esse vírus, ele tem características muito diferentes de tudo que se viu? Sim. Então, quando você se cuida emocionalmente, fisicamente, e cuida do outro, isso é maturidade emocional. Isso é você ser independente emocional. Então, de novo, a orientação continua sendo a mesma, né? Uso de máscara, higienização, distanciamento de 2 metros, 1 metro, enfim. Assim, os cuidados, isso também faz parte, né? Porque o que nós vemos, de novo, são aos meus olhos, né, e aos números que nós vemos diariamente, continuam sendo sinais, né, de uma grande imaturidade, onde a pessoa não tem noção da consequência. A Lê falou no momento, né, a pessoa não percebe a consequência do ato. Quem não percebe a consequência do ato é criança. Né? E aí sim, se a pessoa, quando ela está isolada, quando aí ela fica distante dos familiares, quando muitas vezes ela fica com medo no dia seguinte se ela vai amanhecer neste plano ou não, mas aí é uma consequência que ela avaliou tarde demais. Então é importante isso que essa nossa amiga trouxe, não se sinta você vivendo num mundo paralelo. É só lembrar, né, que a gripe espanhola, por exemplo, demorou 2 anos e meio a curva toda. Então nós estamos no primeiro, estamos chegando aqui no primeiro ano. Isso é assunto para a gente grande, temos grandes oportunidades como humanidade de crescermos, de amadurecermos e de nos tornarmos independentes, aí já espiritualmente falando. Né? Já quero até, Ale, saber da dica de hoje. A gente, com o tempo, ainda já faço outra pergunta, mas queria trazer também já o que foi preparado para hoje para o nosso ouvinte. Tem um livro que chama O Ser Consciente, que é do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, que ele é excelente para tratar desse tema da dependência, da independência, que ele fala de sentimentos, emoções, é bem interessante. E tem 2 filmes que eu fiquei pensando, né, neste tema. Tem um que chama Natureza Selvagem, que é uma história verídica de um jovem que ele resolve... um dado dia ele fala assim, eu quero viver independente, né? E ele vai para o mundo, rasga documento, e até no final a última viagem que ele faz é para o Alasca. Mas eu sinto que esse filme, e aí quando eu falo de filme, viu, Ale, eu fico tentando não contar a história toda, que eu sou péssima, eu conto a história, eu seguro. Uhum. Mas esse filme, A Natureza Selvagem, e um outro que eu assisti no final de semana, que chama Brooklyn, que é a história de uma jovem que ela vai sozinha para os Estados Unidos estudar e trabalhar, né? E aí a família dela fica em outro país e vai mostrando todo esse caminho, né, de autoconhecimento que ela desenvolve e independência emocional. Acho que a Delmar... Não, eu queria só falar de um filme, A Tenente de Cargill. A Tenente de Cargill. É um filme indiano. Uhum. É uma jovem, imagina, o sonho dela desde criança, o sonho dela era ser piloto de avião. E ela sonhava, e ela teve um pai na Índia que incentivou, é baseado em fato real. O filme é lindo, lindo, a primeira piloto mulher na Índia. Dá para ver, assim, esse tema da independência, esse tema, nossa, assim,
nem imaginei que ia ser tão atenente de Cargill. Cargill quando entrou em guerra, né, é um lugar onde ela trabalhou. E aí dá para ver toda a questão, né, cultural, masculina, feminina, e a superação e como é que ela fez para se tornar independente, com apoio do pai, que também era do exército, enfim, o irmão. Olha, assim, de uma beleza que vale a pena, e baseado em fato real. Ela na guerra com o Afeganistão, ela teve mais de 40, ela participou ativamente, pilotando mais de 40 missões, levando alimentos e resgatando oficiais feridos, mas assim, vale muito a pena. É tudo a ver com o nosso tema hoje. Para a gente ir fechando a última pergunta, na questão espiritual, né? Essa dependência. Quando a gente vai muito ao centro espírita, porque eu não estou sabendo lidar com esse caminho aqui, eu vou lá passar no atendimento fraterno de novo para saber o que ele vai me dizer. Porque os espíritos estão ali do lado dele, né? Então os espíritos estão me orientando. Aí eu vou lá no centro de novo, segunda, terça, quarta, quinta. E essa relação, dessa dependência de... né? Não tem como não lembrar do Dr. Reinaldo, né? Eu acompanhei durante 15 anos e algumas palestras dele, vocês devem ter ouvido também, a gente ria muito porque ele falava isso. Ele falou, tem a mesma pessoa, pega a fila toda semana para fazer a mesma pergunta. Então é o que você está dizendo, da dependência de um médium, ou da dependência do centro, ou da dependência do passe. Eu tomo passe com aquele porque o passe dele é mais forte. Como se tivesse passe forte, passe fraco. E por aí. Então tem a dependência, né, do que você está trazendo, a dependência espiritual. E aí, de novo, mais um ponto, né? Como é importante nós termos essa independência, trabalharmos para uma independência. A lei? Esse caminho mesmo, dessa independência e o caminho do equilíbrio, né? Porque tudo isso nos ajuda na nossa evolução, no nosso autoconhecimento, né? Você ir ao centro espírita, tomar seu passe, quando precisa passar na orientação, fazer os tratamentos espíritas, porém com equilíbrio, né? Buscar o seu equilíbrio. Então, ok, eu fui um mês, aí, porque assim, tudo depende da gente. Né? Semana passada eu ouvi uma frase que fala assim, que estava falando assim, que cada um é responsável pela sua caminhada e evolução. Então a gente busca ajuda, a gente ouve mais. Eu posso ter toda a ajuda do plano espiritual, do plano físico, dos profissionais, mas se eu não fizer o movimento, de nada adianta. E é esse o caminho da independência, né? De você fazer o seu movimento, ouvir, buscar o que você precisa com equilíbrio e ir fazendo o movimento, ouvindo, né? Tem a parábola da semente do Evangelho, né? Então, de você saber deixar as sementes boas crescerem dentro de você. Sabe o que bem. Acabou. Pode falar. Não, é que eu tinha pensado nas necessidades do Maslow, e ele fala que para chegar nessa de independência e de autonomia, nós precisamos satisfazer as anteriores, que são as fisiológicas, de segurança, de amor, de pertencimento, de autoestima. Então, você vê que é uma pirâmide, que é um caminho que, quando você satisfaz essas necessidades, chega uma hora que a independência vira uma necessidade. Assim como você tem fome, você tem sede, você passa a buscar, a querer essa independência e essa autonomia. E vamos para a resposta da enquete. 70% disse que sim e 30% disse que não. Pessoal, aí, né? Tudo na sinceridade, como sempre. E vou ser sincero também com você, acabou o programa. Chegamos ao nosso tempo. Delmar, muito obrigado. Mais uma participação. É uma alegria, uma honra e uma gratidão estar com vocês dois, Alexandre e todos que estão em sintonia. Obrigado. Obrigado, Alexandra. Também uma gratidão imensa de estar junto, né? E essa mensagem que a Delmar passou, que é tão importante, né? Cuidem-se,
né? E mantenham-se seguros, que aí ainda estamos vivendo um processo desafiador na humanidade. Então, cuidem-se. Um beijo carinhoso a todos. Obrigado a todos que participaram. Continuem aqui na nossa programação. Já já tem pronto atendimento. Boa tarde. Você acompanhou Um Novo Olhar.